agora nós já falamos um pouco sobre os serviços financeiros oferecidos e incorporados pelo varejo, mas será que a gente consegue pensar em bancos gerando ofertas além dos serviços financeiros? E para responder essa pergunta, eu chamo aqui o nosso segundo painel, que tem como tema bancos digitais muito além dos serviços financeiros, mediado pelo Marcos Grossi, que é consultor e pesquisador em gestão e inovação na Ether. E para compor o painel, eu convido o Marcelo Ribeiro, diretor de vendas da Nuance, Vinícius Neves, head de marketplace no Banco Original, e Matheus Girardi, Chief Customer e Product Officer do Agibank. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Caterine, bom dia. É um imenso prazer estar em mais um evento da Cantareira Brasileira, onde a gente pode discutir um tema que tem uma relevância muito grande no nossa forma de pensar a relação com os nossos clientes e com o nosso mercado, né? Debater algo que está envolvido hoje na economia de serviços, que é o ponto central da nossa razão de viver aqui, né? A gente está falando de uma evolução de cadeia de valor que hoje passa a contar com uma participação um pouco diferenciada desses players, à medida que os recursos digitais são oferecidos, que as possibilidades se colocam, e que o próprio cliente se dispõe a usar esses valores, a desfrutar desses valores. Então, é um imenso prazer estar aqui hoje entre amigos, como o Catarino sempre fala, conversando sobre esse tema tão rico e tão diverso, né? A gente vai falar aqui, basicamente, de um setor que envolve 70% do PIB brasileiro. Quando a gente fala de bancos e varejos, a gente está falando do setor de serviços, é bem representado aqui por dois gigantes que fazem toda a diferença nesse setor, né? E que acabam tendo, nesse momento, ou vivendo transformações que são muito profundas, algumas até aceleradas pelo processo da pandemia, e que levam a gente a discussões como essa que a gente se propõe colocar aqui, né? O setor de serviços ele tem uma característica muito particular, né, quanto ao seu processo de inovação. Ele parte muitas vezes de produtos e soluções que não são bem formatadas no início, né? Então ele é muito dado à experimentação, a testar as fronteiras, a testar como os processos se desenvolvem e acaba trazendo para o mercado produtos que não são perfeitamente formatados. Isso dá a possibilidade de você evoluir à medida que o mercado aceita ou não, rejeita, cria facilidades para isso. Então, eu falo mercado de uma forma ampla, né? Os seus parceiros, os seus clientes, os seus fornecedores, até o regulador, nesse caso, e permite que isso gere um desenvolvimento de produtos constante. Quer dizer, a inovação em serviços, talvez um pouco diferente do que a inovação na indústria, na manufatura, onde você traz um produto pronto, ela é dada a esse desenvolvimento progressivo. E permite que você, à medida que ele vai sendo exercido, você teste como o mercado reage e para onde vai. Ou seja, é uma dinâmica muito intensiva e que é marcada pela colaboração. Pela colaboração. A colaboração acho que é um ponto central nessa questão. Você ouve muito o teu parceiro, ouve muito o que o teu concorrente está fazendo, até debate com o teu concorrente o que está acontecendo, experimenta as coisas e vai vendo como isso segue. Quer dizer, o próprio mercado é fonte de conhecimento para a inovação em serviços. Isso acho que torna tão especial e tão dinâmico. Eu queria propor o começo desse nosso debate justamente pensando um pouquinho nessa questão da colaboração, né, dessa dinâmica do ecossistema que se forma. Para isso eu convido aqui os nossos painelistas. Queria começar aqui com o Vinícius, e pedir para ele falar um pouquinho de como é que ele vê essa colaboração no desenvolvimento da inovação em serviços, como é que isso tem acontecido dentro
do original, né? Da plataforma que se desenvolve agora, que é o Original Varejo. Vinícius, fala um pouquinho para a gente disso. Oi, Marcos, bom dia a todos que estão assistindo, bom dia aí aos meus companheiros de painel. Muito interessante a gente bater esse papo. Recentemente a gente estava conversando, né, Marcos, sobre os desafios como um todo e trazer um pouco à tona algumas místicas, quer dizer, tirar da frente algumas místicas, né, e aprender aqui com vocês. Com relação ao que você colocou, me veio já na minha cabeça, assim, logo de cara, eu sou responsável pela Original Store, e você falou um pouco do processo evolutivo, né, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação, né, e a Original Store é um bebê. Ela tem 10 meses no ar, e ela tem esse processo evolutivo. A gente, a todo momento, observa o comportamento do nosso cliente e a gente evolui sempre levando para ele o melhor contexto possível, né? E dentro da Original Store, que está nesse processo evolutivo, a gente, como você colocou muito bem, a gente troca muita figurinha aí com bancos parceiros e até mesmo com os varejistas, né? Então, sempre a gente está trazendo algum tipo de oferta ou algum tipo de inovação que o varejo quer, de certa maneira, amplificar a sua capilaridade, e os bancos, de certa maneira, também oferecem essa oportunidade para eles. Então, a gente tem feito bastante coisa bacana aqui na Original Store, de inovação, e a gente sempre está nesse processo evolutivo aqui. Sempre buscando o que o cliente busca. Ótimo, Vinícius. Um bom ponto. Isso é o que a gente observa nas dinâmicas gerais, as cadeias de valor que vão se formando, né? Aqui, acho que está fazendo um contraponto com as outras informações que foram discutidas hoje no nosso evento aqui, né? Entender um pouquinho esse lado do banco digital se inserir nessa cadeia de valor, né? De uma forma, vamos dizer assim, sempre existiu a participação dos bancos de varejo nas ofertas, mas a gente começa a ter algumas formas muito específicas que são tanto permitidas pela cultura, pela mudança de cultura, como pela oferta de tecnologias que nós temos, né? Então, eu queria chamar aqui o Matheus Girardi também para se apresentar rapidamente e para falar como que o Age Compras hoje pensa o seu modelo de negócio entendendo essa relação com o varejo, né? E como isso impacta as métricas de negócio, né? Como rentabilização de clientes, geração de valor, além daquelas fontes clássicas que a gente conhece da oferta financeira, né? Então, de uma forma geral, né? O que é o produto varejo dentro de um banco digital, o Matheus? Primeiramente, bom dia, Marcos, bom dia a toda a audiência, prazer aqui estar conversando com os amigos aqui e toda a audiência do Cantarino. Primeiro eu vou começar um pouco falando qual é o grande problema, né, que está incentivando que basicamente os varejos estejam procurando cada vez mais ampliar a sua oferta de banking tentando oferecer também serviços e ofertas de varejo. Acho que tem uma competição inerente no mercado, uma disputa muito grande pela audiência, né? A gente sabe que o business de banco ele tem um transacional diário, mas um touch point menos recorrente que o varejo. O varejo ele tem uma audiência muito mais próxima que permite que a gente tenha o cliente mais vezes com a gente, né? E, por outro lado, a gente vê que tem fronteiras muito bem definidas, né? O Age Compras, gostei do termo que o Vini usou, né? O Age Compras também é um bebê, né? A gente está com o Age Compras um pouquinho, a gente fez aniversário de um ano agora, dia 10 de agosto, então a gente é recente também com a nossa oferta de varejo dentro da nossa plataforma do Age, e a gente vê que é muito bacana poder oferecer para o cliente, né, vantagens dentro do mesmo ecossistema que ele já está inserido com a situação dele financeira, né, com os seus produtos e serviços financeiros. Mas o grande desafio, o grande problema que a gente vem endereçando com a lógica do varejo é como é que a gente consegue ter recorrência da audiência, né? E com a recorrência da audiência, né, os bancos também conseguem, de alguma maneira, modelar melhor os seus produtos e serviços com informações que, eventualmente, elas não se concretizam só no transacional do crédito, do débito, dos produtos de crédito, dos produtos de empréstimos. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de também conhecer melhor o cliente, né? Então,
Eu vejo que a colaboração ela é importante, mas a gente ainda tem uma fronteira muito clara ali, né? O nosso core de negócios aqui no Age, ele tem um core muito claro de serviços financeiros e de atender o cliente na sua completude. Mas quando a gente vai para a parte de oferecer essa audiência, fazer esse cross de audiência também com os varejos que estão plugados hoje na plataforma do Age Compras, todo operacional, toda venda, entrega, logística, que é uma competência nativa do varejo e que é um core complexo, né? Ele fica ainda com a responsabilidade de ambos conhecer melhor o seu cliente, né? Ter uma audiência com maior recorrência, né? E ao mesmo tempo a gente acaba aproveitando a audiência de ambos, né? A audiência tanto do varejo para o banco quanto do banco para o varejo, mas cada um também ali na sua zona de conseguir, na sua competência que é core business, né? Fazer atender o cliente com excelência, né? Então acho que esse é o grande negócio. A gente vem vendo crescendo o nosso GMV aqui, vem crescendo o nível de utilização e nesse sentido a gente consegue ter cada vez mais o nosso conceito, né, de one-stop shopping, né? Em um único lugar você resolve todos os seus problemas e ao fazer isso incrementa o CAC já está dado, né? A equação de todas as empresas é o LTV, né? Então acho que esse é o grande desafio, o grande barato da gente começar a misturar esses dois negócios que têm uma grande relevância no nosso mercado. É ótimo ponto. E eu queria pedir para o Marcelo falar um pouquinho como é que ele enxerga essa questão das parcerias que se envolvem na desenvolver soluções, nessa oferta que se modela a cada movimento do mercado. Como é que ele enxerga isso? Como é que a Nuance, como um parceiro comum, né, de varejo e banco, acaba trazendo contribuições, entendendo como esse conhecimento é compartilhado nas cadeias. Marcelo, você se apresenta e fala um pouquinho para a gente desse assunto? Claro, Marcos. Bom dia, Vini, Matheus e aos nossos ouvintes aqui. Prazer estar mais uma vez aqui no evento da Cantarino. E esse movimento é um movimento, assim, a Nuance é uma empresa de tecnologia, não somos uma empresa de varejo e não somos banco, mas a gente está adorando esse movimento. Porque é exatamente tudo isso que o Matheus falou, que você comentou também, Marcos, esse desafio essa recorrência do varejo, do cliente interagindo com você, com a sua marca, e você orquestrar todos esses pontos de interação desse cliente, seja no teu super app, seja no teu portal, seja na tua agência. Hoje em dia está cada vez mais complexo a orquestração de todo esse movimento. Então, antes a gente já era complexo, né? Vem se tornando cada vez mais complexo. Quer dizer, 20, 30 anos atrás, você tinha um número telefônico do saque e você mandava cartas. Se você quisesse, você tinha lá a caixa postal, você mandava uma carta ou telefonava. Aí surgiu o e-mail. Putz, aí você começou a mandar e-mail. Então, começou pessoas a receber e-mail. Fax, tinha gente que mandava reclamação por fax, então os canais foram se ampliando. Hoje, você tem todos os canais possíveis para você transacionar com um varejo ou com um banco. Você pode transacionar pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, na tua casa, pelo assistente virtual, seja ele Alexa, seja ele qualquer um que for, você hoje já está integrando as marcas a esses assistentes virtuais. Então, você orquestrar tudo isso, todos esses pontos de contato, entender o que o teu consumidor está procurando na tua parte de varejo do teu super app. Como é que ele está navegando? O que ele está buscando? Por que ele está abandonando o carrinho dele? Pô, será que é problema de dinheiro? Será que eu ofereço um empréstimo aqui do meu banco nesse momento? Será que eu parcelo isso para ele? Então, você orquestrar toda essa jornada do cliente, seja quando ele está no lado do varejo, vamos chamar assim, né? Ou quando ele está transacionando financeiramente no seu app, a tecnologia cada vez mais é essencial para isso. Então, você entender como ele transacionou, como ele navegou na sua URA, o que ele conversou com o atendente, seja ele para falar sobre uma entrega, sobre um produto que ele comprou no marketplace, ou seja, uma transação financeira que não aconteceu. Então, tudo isso, você fazer uma transcrição, analytics e perfil de navegação, para quê? Cada vez mais oferecer produtos, serviços,
aumentar o teu engajamento com o teu cliente. Não adianta você ter um cliente que baixou o teu app e não usa nunca mais. Então, aumentar o engajamento dele, para isso tem que ser fácil, tem que ser simples, e ele tem que se sentir seguro, obviamente, transacionando com a tua marca. Então, a tecnologia está aí para sustentar tudo isso. Coisas novas vão surgindo, vão sendo agregadas, justamente por causa desse movimento aí dos super apps hoje, que está bastante intenso. Acho que você está no mudo aí, Marcos. Oi, Marcelo. Oi, ótimo. Voltou. Obrigado, muito obrigado. Ótimo. Eu queria explorar um pouquinho a questão do cliente. No centro dos nossos novos modelos de negócio, esses modelos que vão se transformando, tem sempre o cliente, como sempre deve estar, né? E a gente precisa entender um pouquinho como que é essa experiência dele, como é que ele está enxergando isso. Eu queria que o Matheus comentasse um pouquinho na visão dele do que já se desenvolveu dentro do Agibank. Como é que é a experiência do cliente em um marketplace de um banco digital? Como é que isso se desenvolve? Bom, Marcos, o principal ponto aqui, né, como é que a gente dá fluidez para que ele consiga em uma única plataforma ter uma experiência de compra similar se ele tivesse no mesmo varejo ou até mesmo mais fácil, né? A gente ainda tem desafios, obviamente, né, no momento de integração, principalmente do checkout, né? Porque isso é uma complexidade adicional gerada para quem vai desenvolver marketplace, né? Você tem um primeiro momento, né, que você consegue ter um pool importante de parceiros e uma rede de desconto que seja relevante para o spending tradicional dos clientes. Então, ter as grandes varejistas, ter isso, as grandes farmácias. Então, a gente olhar ali basicamente o spend dos nossos clientes e consegue oferecer uma rede de descontos de maneira bem agressiva. E dentro da plataforma, a gente ainda tem hoje o desafio de como a gente faz essa integração com os gateways de pagamento para que a gente consiga ter uma experiência tão simplificada quanto o cliente teria no app da própria varejista, né? Então, hoje a gente consegue oferecer essa plataforma de descontos que ele não teria acessando direto a plataforma do varejo, né? Então, isso é um diferencial, a gente entrega um diferencial de preço e de desconto, né? Mas ainda a gente tem as complexidades para superar, principalmente no momento do checkout. Mas a gente percebe que essa elasticidade, né? Preço e experiência, ela, dependendo do perfil do cliente, ela vale a pena, né? Então, assim, eu estou disposto a talvez enfrentar uma jornada com uma etapa ou duas etapas a mais em função de um preço que realmente resolve a minha situação. Porque a gente está enfrentando um cenário macroeconômico de inflação, com pressão no comprometimento de renda das famílias. Então, isso, a gente está gerando uma lógica que na economia americana já é muito desenvolvida, né, dos caçadores de desconto, caçadores de cupons. Aqui no Brasil a gente também vem percebendo um movimento de cada vez mais clientes que buscam, pesquisam, comparam preço, e nessa dinâmica a gente consegue ter o valor percebido, né? O Marcelo estava falando, cada vez a gente tem mais touch points com o cliente, e quem conseguir agregar valor nessa cadeia, né, agregar de fato algum benefício real, e a gente está falando num cenário de inflação, um benefício real de preço faz muita diferença, né? A gente acaba entregando o fator experiência, fica muito por conta da conveniência que ele tem de utilizar no próprio app do banco dele, onde ele já ia pagar suas contas ou precisar fazer alguma reposição dentro de casa, ele consegue também ter um benefício de desconto bacana. Porque depois todo o rail logístico, todo o rail de entrega, ele é similar ao que ele teria em qualquer outra plataforma, né? Então, mas existe esse desafio de como fazer um checkout transparente para o cliente, né? E isso, de fato, né, envolve outras situações, né? Você cruza a barreira, de fato, de ser um provider de audiência para ser um operador, de fato, de varejo. E aí você traz consigo uma complexidade que ela tem um esforço, um custo bem relevante quando a gente olha. Ele deixou de comprar num varejo como, por exemplo, o Magazine Luiza, como uma outra empresa, ele passou a comprar direto no Agi. E essa compra, você é responsável pelo tracking logístico, pela integração de pedido, pelo suporte para devolução. E isso tem uma barreira, acho que ainda não é trivial dos bancos operarem nesse formato, dado que a gente sabe o custo operacional que tem toda a cadeia de varejo para operar isso.
Então, o nosso papel aqui está muito em entregar uma condição diferenciada e uma vantagem, monetizando o que a gente tem, que é a audiência, né, e o relacionamento com o cliente, né? E eu acho que depois tem um segundo desafio evolutivo, que é como tornar essa experiência de compra usando também a abundância de canais, né? Porque os canais, eles permitem que você tenha, não só no relacionamento, se a gente olhar o lifetime do cliente, não só as oportunidades que a gente tem interação para produtos e serviços financeiros, mas também para ofertas e condições que faz sentido, né? Então, eu, por exemplo, sou pai de 2 meninos, né? Pô, eu tenho que comprar fralda. Trimestralmente, eu faço uma compra grande de fralda. Pô, isso me gera uma informação que permite que eu tenha um relacionamento com o cliente de uma maneira muito mais contextualizada, né? E contexto e personalização de fato, a gente vê hoje na maioria das plataformas que tem hoje grande parte do ecossistema, esse é um diferencial importantíssimo. Então, hoje o maior valor que a gente entrega hoje é o benefício real no dia a dia do cliente, o desconto, né? Porque o Brasil de verdade é o bujão de gás a R$115, é o cara fazendo conta para ver como vai comprar os itens da cesta básica. Então, essas coisas de verdade, a gente conseguir 5%, 10% de desconto por estar usando o CAC, né, monetizando esse CAC entre empresas, ele gera bastante relevância no saldo final do cliente. Então, esse é um pouco da nossa percepção de valor agregado para o cliente, Marcos. E aí, posso complementar, desculpa, Marcos, só aproveitar aí o gancho do Matheus. Com certeza. Por que não usar uma história, né, Matheus, de um banco? Porque é uma coisa que eu sempre levo isso e questiono aqui. Se você tem um desconto ali fácil de usar dentro do ambiente seguro que você já está acostumado, por que não usar a Store? Você vai ter algo que você já deseja ou que você já compra de maneira recorrente, mas com desconto. Então, por que não utilizar uma Store de um banco? No final da história é isso, né? E os varejistas, eu acredito muito indo nessa linha do ganha-ganha-ganha, né? Porque o varejista ele acaba tendo um fluxo bancarizado muitas vezes de recorrência, que está aqui no banco. Para o banco, acaba gerando um benefício para o cliente, né? Porque muitas vezes você tem um cashback, tem um desconto ali que ele não encontra numa oferta única. E para o cliente, é só vantagem. Se você olhar, ele está num ambiente extremamente seguro, num fluxo que ele já conhece, que é o banco dele, e fazendo ali a compra que ele deseja com um desconto. Então, eu acredito que a Store, em muitos dos bancos, se posiciona dessa maneira, com uma geração não só de engajamento, de benefício, mas também de fluxo financeiro, obviamente, mas de facilidade. Sempre tem que ter o cliente no centro dessa história. O que o meu cliente quer? O que ele deseja? E é isso que a gente busca aqui. Inclusive, no Original, eu digo que a gente tem poucos e bons parceiros justamente para poder sempre estar ofertando a melhor oportunidade possível para o cliente. E Vinícius, nessa jornada, a gente conhece muito bem o caminho feliz, né? Conhece muito bem aquilo onde tudo dá certo. Quando não funciona como a gente espera? E quando o cliente tem uma frustração nessa relação? E como é que ele diferencia o que é o store, o que é até o onde vai varejista, quem é o lojista, o apoio logístico disso, se é um produto não chegou como ele queria, com quem ele fala, né? Como é que é a experiência dele nessa questão, quando a coisa não acontece muito bem como a gente gostaria que fosse? Sim, aqui no Original, assim, na Store, todos os canais nossos são treinados para atender o nosso cliente. Então, quando há um problema muito específico, meu time atua diretamente com o nosso parceiro. Isso é um ponto. Mas eu acho que tem um passo antes nessa história, que é o modelo de negócio que você tem dentro da Store. Você tem várias modalidades, né? Você tem uma modalidade onde você só gera o fluxo para a loja, então você acaba sendo um grande hub de ofertas ali, então eu acabo passando esse fluxo para o varejista e lá o cliente finaliza a compra dele. Então, se ele tem algum problema de entrega, alguma coisa nesse sentido, ele já sabe que foi ali que ele acabou finalizando a compra, ele acaba entrando em contato direto lá com o parceiro varejista. Mas, mesmo assim, a gente suporta nesse processo o cliente. A gente é muito preocupado com isso. Tem outra modalidade que é um desconto, pode ser um desconto. Você vai lá, você é portador do cartão do banco e você tem um desconto naquela loja pelo fato de você ser o portador do cartão. Então, quando ele tem um problema, que é uma dor, isso, Marcos, porque as coisas se misturam, né? Eu mandando um fluxo para um varejista, né?
Quando ele se resolve por lá, a compra se finaliza por lá, o cliente acaba geralmente buscando o varejista, mas a gente sempre acompanha isso. E quando o cliente bate aqui no original, a gente acompanha também esse processo para resolver, para trazer essa resolutiva. Então, depende muito da modelagem de negócio que a Store está operando versus como ela trabalha, né? Aqui no original, a gente tem muito essa preocupação. Perfeito, perfeito. Marcelo? Isso não é trivial, né, Vini? Não é trivial, porque depende muito do touch point, né? A gente entra em réguas paralelas, né? Quando a gente pega a regra de relacionamento com o cliente, Marcos, a gente tem uma situação de overlap, né? Você começa uma jornada de pedido, né? Que entra, inclusive, né, do próprio varejo, os canais de comunicação e suporte, né? Então, nem sempre... ali tem muito tema de onde o consumidor está percebendo o last mile, né? Se o last mile ele entende, e isso isso que o Vini trouxe é muito importante, dá preparo para os canais de atendimento seu, quando você vai entrar nesse business, não é só um tema de coloquei lá o desconto ou o win-back ou cashback e tá tudo bem, né? Então, assim, vai ter situações que a gente tem hoje. Hoje a gente, por exemplo, no A gente tem uma rede de mais de 880 pontos de atendimento, né? A gente já teve situações de o cliente aparece na loja, né? Opa, o que aconteceu, né? E isso a gente tem que estar com, obviamente, a rede tem que ofertar o serviço, está preparado para atender, né? Mas e muitas vezes a gente vai ser basicamente um sponsor do cliente, né? Ajudar ele, de fato, a colher um suporte do próprio varejo, né? Porque essa parte de operação, o operador logístico, o operador do estoque, o operador do produto, na grande maioria, né? Aqui das nossas parcerias ainda é o varejo. Então, aí, Matheus, só complementando, que eu acho que é um ponto importante disso, entra o lance da parceria, que, literalmente. Você tem que ter bons parceiros ali, o varejista tem que ser um bom parceiro, que você tenha essa interlocução, que você consiga, de certa maneira, azeitar essa engrenagem, né? Então, se você colocar ali um parceiro pela parceria ou desconto pelo desconto, isso não vai funcionar. Isso você pode ter certeza que não vai funcionar. Você tem que ter não só a máquina interna azeitada, mas também a parceria muito azeitada para você não ter nenhum tipo de problema, né? Isso respingar no nosso cliente ou no cliente do próprio varejista. Eu acho que isso é super importante. Marcelo, falaram muito de canais aqui, né? Dos diversos canais e como é que o cliente se relaciona nessa oferta de valor. Como é que você enxerga essa questão suportada pelas soluções que nós temos hoje implementadas no mercado, Marcelo? Esse volta naquela primeira conversa nossa, Marcos, é realmente o desafio de você ter tudo isso integrado, você enxergar o teu parceiro, porque para o cliente que está entrando no site, no store do original, ele está comprando no original. Então, se o parceiro dele não entregou ou teve algum tipo de problema, ele vai lá entrar no site e vai querer fazer uma reclamação ou fazer um cancelamento de compra. E é engraçado, a gente falando de customer care, de relacionamento com o cliente, eu estou nesse mercado já há bastante tempo, e antigamente as tecnologias eram instaladas nos call centers para quê? 2 pontos principais. Aumentar a retenção da URA e reduzir o TMA. Esses eram os grandes goals da tecnologia no call center. Cara, eu quero reter o cliente o máximo possível na URA, não quero que ele vá para o atendente, que é o segundo maior custo de uma operação de atendimento, é o call center. O primeiro, obviamente, é o presencial, uma agência, qualquer coisa do tipo. Então, o grande foco era custo. E a gente vê com os nossos clientes, a gente tem clientes grandes bancos digitais, empresas de telco, essa dinâmica vem mudando já há bastante tempo e o foco é a jornada do cliente. Então, hoje, qualquer lugar que você vai, você escuta jornada do cliente. Então, o cliente, o que ele quer? Ele quer ser atendido de forma rápida e assertiva, ponto. Ligou uma vez, resolveu, pronto, está feito. E por que o cliente vai escolher o banco A, o banco B, ou o varejo A ou o varejo B? Porque ele vai ter preço, obviamente, isso sem dúvida nenhuma, tem que ter um preço competitivo, comodidade e segurança. Então, esse cliente, eu como cliente, eu faço pesquisa aqui e vou comprar minhas coisas. Tenho vários marketplaces que eu utilizo. Pesquiso neles e vejo, teve um que estava um preço muito agressivo no outro marketplace. Falei, cara, eu não tenho cadastro, vou ter que fazer todo o cadastro de novo, passar por tudo isso, dar meus dados em mais um portal. Comprei no que eu estou acostumado, já está lá meu endereço, 3 cliques eu compro o negócio chega na minha casa em 2 dias, resolveu. Então, comodidade, paguei um pouco mais, o Matheus falou isso, paguei um pouco mais por esta comodidade.
Então, hoje, acho que as empresas, tanto o varejo quanto os bancos, as instituições financeiras, elas estão investindo cada vez mais na qualidade no atendimento e você ter um cliente fiel. Cliente fiel é aquele que gosta de transacionar com você. Então, não é mais, puta, preciso reter esse cara na hora de qualquer jeito. Não. Eu ofereço a URA, eu tenho lá meu assistente virtual, se ele conseguiu transacionar, puta, excelente, maravilha, é o que ele quer, ninguém quer falar com o atendente do call center, mas se ele precisar falar com alguém, eu vou transferir ele vai ser bem atendido e o atendente vai resolver o problema. Então, eu acho que essa mentalidade de redução de custo do call center para prover uma jornada boa, uma boa experiência para o cliente, e até para você poder ter um upsell, um cross-sell para esse cliente, ainda mais agora nesse mundo de varejo e banco, é cada vez mais forte. Então, as tecnologias, puxa, como é que eu vou integrar o meu parceiro, que eu consiga enxergar o estoque dele e a ordem que o cliente colocou aqui no meu call center do banco? Então, essas tecnologias que eu falei para você que estão cada vez mais você integrando canais, você integrando plataformas, através de APIs, obviamente, cada vez mais plataformas abertas para se conectarem, para você ter essa informação. Então, pô, hoje o atendente de banco que está acostumado a fazer transação bancária tem que dar status de pedido de entrega de tênis de corrida. Cara, é um negócio meio louco, mas é o que está acontecendo. E como é que você dá essas informações para o cliente? Você tem que ter essa informação, seja ela no cliente, no app, na URA, qualquer canal que ele for navegar. Então, assim, é o mesmo desafio que os bancos e os varejos estão vivendo, o mundo de tecnologia vive para poder adaptar tudo isso, integrar tudo isso para que sejam produtivos, sejam competitivos, o cliente seja bem atendido a um custo baixo. Então, o papel da tecnologia é, sem dúvida nenhuma, fundamental para tudo isso aí. Não, com certeza. E eu acho que essa questão dos desafios, elas são centrais para a gente poder pensar como é que essa experiência se desenvolve, né? Eu queria abordar um ponto aqui que talvez possa ser uma barreira para uma jornada mais fluida, né? A questão das fraudes. Alguém gostaria de comentar um pouco como é que isso é visto dentro dos bancos digitais? Fraudes que possam ser mais voltadas para essa relação com o varejo? Porque a gente sabe que tratar fraude é uma coisa já core dentro de um banco, né? E dentro do varejo também. Mas sim, nessa nova relação, nesses mundos que sobrepõem, como o Matheus comentou, nessas jornadas que se sobrepõem, são abertas novos espaços para fraudes? Como isso é tratado? Eu vou dar citar aqui um caso de um cliente nosso, não vou citar o nome, mas é um grande varejista americano, global. A gente tem uma solução muito voltada para banco, né? De autenticação de cliente pela voz, biometria de voz. O cliente se autentica falando, como a gente está conversando aqui, e eu sei que é o cliente, ok, dá um sinalzinho verde, o cliente está autenticado, não precisa digitar senha, fazer nada disso. Então, você pode adicionar isso como uma camada de segurança a mais num tipo de transação qualquer, por exemplo. Tem um cliente nosso, isso já bastante utilizado aqui no Brasil também, lá fora, para autenticação de cliente e prevenção à fraude. Lá fora nós temos esse grande varejista que utiliza essa tecnologia para investigar e identificar fraudes, não fraudes de fraudadores, mas fraudes de clientes, fraudes oportunistas. Cliente que devolve a mercadoria, cliente que fala que não recebeu a mercadoria e depois quer estornar o valor. Então, a gente, com essa tecnologia, a gente ouve todas as reclamações desses clientes no call center, processa essas vozes, entende como é que elas foram feitas, e aí a gente consegue identificar quantas vezes esse cliente ligou, se é a mesma voz desse cliente, se foi ele que pediu, depois ele alega que não pediu. Então, é um outro tipo de fraude, é aquela fraude que o cliente é o próprio cliente, cara, vou pegar essa mercadoria e dizer que não recebi. Ah, puta, usei a mercadoria e vou devolver e diz que está com defeito. Esse tipo de fraude, a gente está conseguindo evitar um volume absurdo de fraude, principalmente nos Estados Unidos, que lá você compra, você pode devolver, o cara nem pergunta por que você está devolvendo, você vai lá, devolve para ele seu dinheiro de volta. Então, a gente conseguiu inibir muito esse tipo de fraude, que são fraudes não convencionais para o banco, né? São fraudes de varejo, onde o próprio cliente, é difícil você pegar uma fraude onde o próprio cliente é o fraudador, ele está cometendo algum tipo de fraude. Então, a gente conseguiu, com essa tecnologia, segurar bastante, investigar e bloquear esses maiores fraudadores dentro desse varejista. Ótimo. Algum comentário?
Eu queria falar um pouquinho da questão também do conhecimento do cliente, que pode estar envolvido no desenvolvimento dos novos produtos ou da evolução dessas relações, né? O Marcos Andrade, no comentário dele, ele falou um pouco do conhecimento assimétrico. O cliente está muito próximo do varejo, o banco tem as suas competências que estabeleceram mais nos seus pontos de pagamento, no processo de pagamentos, mas quem está no dia a dia ali vendo como é que o cliente se comporta, na verdade, é o varejo. Eu queria entender como é que os bancos digitais estão enxergando isso, como é que o conhecimento que é adquirido à medida que você aprofunda essa relação se reverte em novos produtos, em novas soluções, em experiências melhores para o cliente. Quem poderia comentar isso? Eu queria falar um pouco sobre isso. Aqui no Original, a gente trabalha muito com modelos preditivos, né? E muito com inteligência artificial. Então, isso subsidia a gente bastante com informação. Além disso, a gente tem implementado algumas coisas relacionadas a tendências de mercado e de consumo. Vou dar um exemplo de uma ação que a gente fez no início do ano, que foi de venda e de aluguel de carros. A gente tinha entendido que aquilo era um movimento de mercado e que os nossos clientes estavam buscando bastante sobre o tema. O que a gente fez? Pegou uma época que era dezembro, janeiro, que era a época de recebimento de imposto de veículo, né, IPVA, todo mundo ia receber aquilo, e a gente entendia que as pessoas estavam vendo como ia pagar IPVA, e aí a gente começou a trazer primeiro um aspecto, identificou isso e trouxe um aspecto educacional. Olha, você tem a oportunidade de ter uma alternativa ao pagamento do IPVA e ter um veículo próprio, que pode ser a compra ou o aluguel de um carro. E aí a gente fez uma ação junto a um parceiro, e aí, só para vocês terem uma ideia, em um disparo de comunicação a gente vendeu 35 carros. Eu me pergunto, quantas concessionárias conseguem vender 35 carros num dia? E isso acabou ocorrendo porque era uma necessidade ali que o nosso cliente apontou e que ele estava buscando, que a gente identificou isso, buscou um parceiro e acabou fazendo uma ação. Então, cada vez mais, a gente vem trabalhando em cima de análise preditiva e com a inteligência trazendo isso de maneira automatizada para nós. Ótimo, ótimo. Tem um comentário até pegando um pouco o gancho, Marcos, que é bacana, né? Eu acho que a gente sempre teve a informação da ponta, porque o meio de pagamento no varejo é o cartão, e o cartão acaba tendo muita visibilidade do spending por MCC, então o banco acabou sempre tendo essa visibilidade. Mas o que eu acho que fica muito bacana de ter o varejo dentro, né? O que a gente não tinha era a etapa de consideração de compra, né? Que é o que permite que você tenha uma etapa mais inteligente, aí como o Vini comentou, né? De aplicar modelo preditivo para você talvez oferecer o best offer no momento que o cliente ainda está em consideração da compra, né? Então aqui aconteceu, eu vou pegar um exemplo do Dia das Mães, né? Que a gente estava, puxa, mas qual é o melhor deal para a gente oferecer para os nossos clientes? Qual é a melhor, nesse dia, qual é a melhor régua de comunicação? Quais são os tipos de produto ou quais SKUs ou vendors que a gente deveria incentivar ou buscar melhores condições? E aí essa informação de consideração, né, de olhei a loja, coloquei no carrinho, tirei do carrinho, essas informações o banco não tinha, né? Ele tem muita expertise e muita inteligência sobre crédito, birô de crédito mais tradicional e consumo da vertical banking, e muito da condição já de varejo realizado, né? Do spending, né? Então, isso acho que foi uma oportunidade que trouxe, trazendo o varejo, essa parte do considering, né? Da consideração da compra, ela te permite ser mais assertivo para ou melhorar o desconto e a condição, agregar valor na experiência de compra do teu cliente, ou até mesmo, né, numa etapa de consideração que você está vendo a situação do cliente, opa, isso aqui não cabe nesse orçamento, você também fazer uma oferta de crédito mais intencionada, né? Então, assim, puxa, você está querendo comprar o perfume para sua mãe de Dia das Mães, aqui eu tenho uma condição de Pix parcelado, de crédito parcelado, de uma condição que seja mais atômica, direcionada, que acelera a tua conversão. Então, acho que é bacana esse exemplo que o Vini trouxe, mas acho que a gente conseguir entrar nessa etapa de consideração, ela agrega bastante valor para a gente. Espetacular. E o que vem pela frente, Matheus? O que a gente pode esperar aí? Qual que é o futuro dessas relações? O cenário competitivo, como é que ele se altera? E o que o cliente pode esperar de novos produtos nesse mundo que se abre?
Eu acho que a gente tem um desafio ainda de oferecer cada vez mais excelência nessa experiência, né? A gente tá vendo grandes varejos e grandes players fazendo experiência, como o Marcelo comentou, né? Em um clique ele faz a compra, a gente conseguir ter cada vez mais oferta contextualizada. Então, acho que o caminho vai ser cada vez mais da personalização da oferta, né? E da compra a gente conseguir chegar cada vez mais próximo do momento da necessidade, com uma condição diferenciada para o cliente. E a gente sabe que esse ambiente de bancos mexendo um pouco no profit pool, na operação do varejo, e o varejo no do banco, gera sempre uma condição melhor para o cliente de preço. E aí aquilo que o Bezos e o Marcelo também trouxe aqui, né? A certeza que eu tenho que sempre o cliente vai querer produtos mais baratos, né? Que cheguem mais rápido e com atendimento de qualidade. Então eu vejo que a competição, a gente cada vez quando mistura isso, a gente vai entregar melhor experiência, melhor preço e melhor condição para o nosso cliente, maior conveniência. Ótimo. Eu queria caminhar para as considerações finais aqui, mais por uma questão de limitação de tempo do que falta de assunto, que falta de pontos para explorar. Vinícius, o que você acha de que vem pela frente aí? Eu acho que, somado a isso que o Matheus colocou, novas tecnologias. A gente foi o primeiro banco digital e, com isso, a gente tem a obrigação, né, ter uma pressão da gente sair na frente em vários aspectos, né? Então, a gente já está olhando aí metaverso, marketplace de NFT. Eu acredito muito nessas novas tecnologias e a gente tem olhado para isso, multiverso, como que a gente entra nessas conversas e a gente, no fundo, a gente quer atender o nosso cliente da melhor maneira possível, onde é que ele esteja. Então, se ele estiver no metaverso, se ele está querendo comprar NFT, se ele está querendo uma live commerce, por que não? A gente está trabalhando nessas novas tecnologias e eu acho que o futuro passa pela inovação. Ótimo. Marcelo, alguma consideração final? Eu acho que só complementar o que o Vini e o que o Matheus falaram, que acho que quem sai ganhando é o consumidor. Eu acho que essa vasta oferta de produtos, serviços, canais, eu acho que quem ganha é o consumidor. E, de novo, a tecnologia está aí para poder prover tudo isso de uma maneira mais eficiente e menos onerosa. Você não vai querer ficar agregando pessoas na tua operação, no teu call center, no teu atendimento. Então, você tem que ter, óbvio, acho que nunca vai acabar, os canais digitais não vão acabar com o seu atendimento do teu call center, mas você tem que ter eficiência e tem que ter suporte para ter tudo isso de forma adequada para o cliente final. Acho que o ponto básico vai ser esse, tratar bem o consumidor. Ótimo. Bom, eu queria agradecer aqui aos nossos painelistas. Fizemos aqui um passeio assim, amplo pela questão da relação dos bancos digitais com as soluções de varejo. E todo mundo sai daqui com pontos para poder pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e com mais gás para a gente enfrentar o que vem pela frente. Muito obrigado a todos vocês.